Olá, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e a nossa receita de hoje é este delicioso e fofinho pão de abóbora. Se você quer saber como prepara esta delícia, fique comigo até o final do vídeo. E o primeiro passo para o preparo deste pão é a ativação do fermento. E para ativar o fermento eu vou adicionar uma colher de sopa de açúcar mascavo, uma colher de sopa de fermento biológico para pão, a colher que estou utilizando é esta colher medidora. Vou misturar um pouquinho. E vou adicionar meia xícara de água morna. Vou misturar um pouquinho. E vamos aguardar fazer a formação da esponjinha. Você pode passar um plástico filme para vedar o seu recipiente. Eu vou colocar a tampinha dele mesmo e vou reservar para fazer a ativação. Em um próximo recipiente, vamos fazer a preparação do mix de farinhas. Para o mix de farinhas, eu vou utilizar 1,5 xícaras de farinha de aveia. Esta farinha de aveia eu triturei os flocos no liquidificador. 1 xícara de farinha de arroz. A medida de xícara que estou utilizando é a medida de xícara de 200 ml. 1 xícara de fécula de mandioca, você pode fazer com o polvilho doce também. 1 colher e meia de chá de goma xantana. Goma xantana você encontra facilmente nas casas de produtos naturais. A goma xantana é o que vai dar estrutura e macieza à nossa massa. Utilizei as colheres medidoras, esta aqui equivale a 1 colher de chá e esta a meia colher de chá, então de goma xantana 1,5 colher de chá. Vou adicionar mais 1 colher de açúcar mascavo, se você não quiser esta parte é opcional, se você não quer que o seu pão fique mais docinho, só não acrescentar. Vou adicionar 1 colher de chá de sal, se você gosta de um pão um pouco mais salgadinho, você pode acrescentar um pouquinho mais de sal. Aqui estou utilizando o sal integral. Vamos misturar muito bem este mix de farinhas. E o meu mix está bem misturado. Se você desejar, você pode também peneirar as farinhas para não correr o risco de ficar nenhum gruminho. Com o auxílio de 1 colher de pau, eu vou abrir um buraquinho no meio da massa. Vou adicionar 2 ovos inteiros. Vou dar uma leve batida nos ovos. Vou adicionar a esponjinha de fermento. Olhem como ocorreu a fermentação corretamente, ele cresceu bem bonito. Vou adicionar meia colher de sopa de vinagre de maçã. O vinagre de maçã vai ajudar o crescimento do nosso pão e ele também é um conservante natural e também vai ajudar o pão a ficar mais fofinho. Eu separei mais 1,5 xícaras de água. A gente vai adicionando água aos poucos. Talvez não seja necessário a gente acrescentar toda a água. Vamos começar colocando a metade desta água. E agora vamos começar a misturar. Vou acrescentar mais um pouquinho da água. Vou adicionar 1 xícara de abóbora. Aqui estou utilizando a abóbora cabotiá. Eu cozinhei ela e esmaguei. Ela está em temperatura ambiente. Vou adicionar o nosso último ingrediente, que é 2 colheres de sopa de óleo de coco. E agora é só misturar tudo muito bem. Massa misturada, ela ficou com esta consistência, ela não pode ficar muito mole e também não pode ficar firme. Ela é uma massa um pouco pesada.
Se você quer fazer na batedeira, de preferência se você tiver uma batedeira planetária, talvez se você tiver uma dessas comuns, ela não vai aguentar. Se você achar que é uma massa um pouco pesada, faça com paciência, ou se você tiver alguém aí na sua casa, peça para te ajudar, mas é bem tranquilo. Vamos agora só passar para a forma. Em uma assadeira de 26 por 10, eu vou untar ela com óleo de coco. Eu não recomendo que você use uma assadeira menor que esta, porque é uma receita que rende um pouco mais de massa. Vou transferir a massa para a assadeira. Vou espalhar a nossa massa na forma. Vocês podem perceber que ficou alguns pedacinhos da abóbora, isto é normal, a gente bateu este pão na mão, se você fizer ele na batedeira, ele vai ficar mais envolvido na massa, mas ele dá todo um charme na hora que nós cortarmos este pão. Agora eu vou decorar este pãozinho com sementes de abóbora, esta parte também é opcional, eu acho que fica bonito, além de gostoso e nutritivo. Com o mesmo pincel que eu utilizei para untar a forma, eu gosto de vir aqui dar uma apertadinha nas sementes, assim elas ficam mais aderidas na massa e elas não correm o risco de cair. Porque às vezes, se ela não gruda direito na massa, quando nós cortarmos o pão, a sementinha cai tudo. Vamos aguardar o crescimento deste pão. A hora que ele chegar ao topo da forma, um pouquinho mais, eu vou levar ele para assar. É bem interessante que a hora que colocarmos ele para assar, o forno já esteja bem aquecido para ele ficar mais bonito. E o meu pãozinho cresceu por 20 minutos, eu já vou levar ele ao forno. O forno já está pré-aquecido há 15 minutos a 200 graus. E este foi o resultado do nosso pão. Ele assou por 35 minutos, ele já está frio. Vamos cortar para a gente ver a textura deste pão. E lembrando que a lista de ingredientes está aqui abaixo do vídeo. É só você clicar nesta setinha ao lado esquerdo aqui abaixo do vídeo. E este foi o resultado do nosso pãozinho de abóbora e olhem a maciez desta massa deste pão. Gente, tá sensacional. Ele ainda está um pouquinho morninho, por isso que a fatia não ficou tão bem cortadinha, mas é sempre importante que você corte ele frio. Eu espero que vocês tenham gostado da receita. Deixe um comentário o que você achou deste pão, já deixa um joinha. E para você que está chegando agora e ainda não é inscrito no canal, já aproveita e se inscreve no canal. Assim você estará ajudando as nossas receitas chegarem até mais pessoas. Obrigado por assistir, até o próximo vídeo, tudo de bom para vocês e saúde!